Olá, pessoal. Esse é o nosso segundo Unespiando Agro, que teve como tema entomologia, conceitos básicos de insetos e controle. A gente teve alguns problemas com a gravação, então eu vou estar falando para vocês o que foi perdido, tá? Foram basicamente um slide que a gente não conseguiu gravar, no qual falava sobre a introdução da entomologia, dizendo que o estudo dos insetos, nos seus mais variados aspectos e em todas as suas relações com a planta, homem e animal. 10% do gasto com agrotóxicos aí no Brasil é para controlar a percevejo em soja. Que são insetos raspadores, né? Está sendo um problema muito sério em quase todas as culturas aí. As lagartas, representadas pelas traças, brocas. Os coleópteros, que são os besouros, as vaquinhas. Hoje eu recebi uma consulta também de vaquinha. É uma praga muito séria, tá causando danos. Os dípteros, que são as moscas minadoras, né? E os ácaros, representados aí pelo ácaro rajado, ácaro branco e outros. Então, esses 6 grupos fica fácil para você facilitar o controle. A gente precisa entender, né? Entender o hábito de cada um facilita a vida nossa. Dentro do mundo, né, da evolução das espécies, dentro da história da vida, todo mundo busca o ponto de equilíbrio, né? É igual agora para apresentar a vocês, tivemos essa interrupção. O que acontece? Na nossa vida, nada é estático. Então, nosso programa para fazer às 7, ocorreu aí um problema técnico, então, nada é estático. Então, é muito difícil a gente buscar o ponto de equilíbrio em vários aspectos aí da história da vida de todas as espécies, né? Essa dificuldade é que vai fazer com que os insetos tenham uma dificuldade muito grande por parte aí do homem para controlar, porque ele é o grupo mais numeroso de todos os seres animais, tá? Pode ter qualquer espécie, todas perdem aí em número para os insetos. Alta capacidade de reprodução. Uma mosca branca, em média, põe aí, no mínimo 100 ovos aí, num ciclo aí de 30 dias, tá? Seja a mosca branca. A maioria dos insetos coloca em média 100 ovos. Adaptação aos meios mais adversos. Inseto não reclama, gente. Inseto, ele vai se adaptando. O homem está um pouquinho frio, ele reclama que está frio. Se está calor, ele reclama que está calor. Está chovendo, reclama que está chovendo. Tá seco, ele reclama que está seco. Inseto não reclama, ele se adapta e espera os momentos aí para ele continuar aí na sua reprodução e na sua sobrevivência, né? A classe inseto é mais evoluída do filo artrópoda, tá? Possuem 6 pernas, isso é importante para vocês entenderem, os insetos têm 6 pernas, né? O maior agrupamento, então, animal, representa 55% dos seres vivos, 72% dos animais e 84% dos artrópodes. Os insetos estão aqui na Terra há pelo menos 300 milhões de anos. Se a gente considerar que o homem está aí há, no máximo, 1 milhão de anos aí na Terra, que eu acho que não dá isso, né, pelo que dizem os cientistas, então a gente pode dizer que os insetos estão aí 300 milhões de anos na nossa frente, né, em termos de evolução, em termos de sobrevivência, de uma série de coisas. Os insetos têm, interessante que uma das características dele é a capacidade de voo, né? Grande adaptabilidade, já falamos disso. Exoesqueleto invulnerável, o exoesqueleto dele é composto principalmente por quitina, né? É interessante, tamanho reduzido, metamorfose, eles têm essa vantagem de metamorfose, e reprodução especializada. Só para vocês terem um exemplo, são capazes de retardar a fecundação após a cópula até encontrarem condições de vida favorável para a prole. Uma coisa interessante aí dos insetos. Então, dentro do exoesqueleto, falando aí da morfologia externa, então o exoesqueleto é uma camada externa de tegumento, que tem uma carapaça protetora, né? Formada pela cutícula. A cutícula ela é composta principalmente de proteínas e quitina. Proteínas é o componente responsável pela dureza e rigidez do tegumento, e quitina é o componente fundamental do tegumento. Basicamente, o composto é um polissacarídeo nitrogenado, né?
Por isso que o inseto, por exemplo, um homóptero vai atrás de nitrogênio, né? Para ele, a alimentação dele de plantas, né? O nitrogênio que está nas plantas é importante aí para ele, para a formação da quitina. O corpo é dividido em cabeça, né? As peças bucais, o tórax e o abdômen, que é as principais partes, né? Dentro da morfologia interna e fisiologia, nós temos, os insetos têm aparelho digestivo, o túbulo de Walpig, que é análogo aos rins, né? Aparelho circulatório, o aparelho respiratório, no caso aí são traqueias, né? Que o ar entra no corpo do inseto através de orifícios pares e laterais, que são os espiráculos. E uma coisa interessante dos insetos é o sistema nervoso, que eu deixei aqui glifado, que era análogo aos animais superiores, né? Tem um sistema glandular também, né? Os insetos. Tá? E o sistema reprodutor. Então, está aqui um inseto representando, então, nós temos aqui a antena, né? O olho composto, a cabeça, o tórax, o abdômen, as asas e as pernas. Observem 3 pares de pernas, né? Muito interessante. Aqui a parte interna, né? Então, nós temos aqui o verde aqui, que é o sistema digestivo, né? O amarelo é o sistema nervoso. O azul, o sistema respiratório. Esse azul mais escuro aqui é o sistema reprodutivo. O roxinho aqui é o sistema endócrino. O vermelho, o circulatório. E o amarelo aqui, os túbulos de Malpighi aqui dentro. Então, aqui você tem os espiráculos, traqueias, câmaras cardíacas, os secos gástricos aqui embaixo, o esôfago, a glândula salivar, o gânglio cerebral, né, o ventrículo, o gânglio, os túbulos de Malpighi e o cólon. Está aqui uma coisa interessante do sistema nervoso dos insetos, que você tem o núcleo, o corpo celular, o axônio, que aí tem o sinal, né, que vai aqui através do neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Isso é interessante entender, porque a maioria dos inseticidas, mesmo independente de ser um inseticida químico ou natural, eles atuam principalmente no sistema nervoso dos insetos, tá? Aqui tem os dendritos, as sinapses e assim por diante, tá? Bom, falando um pouquinho dos homópteros, então, ó, a gente tem os homópteros que, dentro dos homópteros, a gente tem os pulgões, né? Os pulgões, eles são muito importantes dentro da agricultura, porque eles são um dos principais vetores de viroses, tá? Os pulgões, eles podem causar danos, também aí sugando a seiva, mas ele, como vetor de virose, é uma praga muito importante. Por exemplo, na cultura da batata, do tomate, né? Transmite várias viroses aí de importância, na cultura do fumo, e assim por diante. Então, aqui nós temos a apresentação de um pulgão. É interessante o pulgão também, que ele se reproduz por partenogênese, né? Às vezes é muito interessante. Em brascas, temos diferentes espécies de pulgões. Aqui nós temos um exemplo da espécie Brevicorine brassica, que é importante em repolho, couve-flor, né? Brócolis. Nesse caso, o dano maior é até físico, né? E aqui nós temos aqui um exemplo de uma larva jovem, né? Aqui um áptero, 2 ápteros aqui, a larva com esse aqui com asas, né? Aqui uma asa pelar e aqui um adulto alado, né? Alado quer dizer que ele tem asas, tá? Mosca branca, que voltou com força, tá aqui, ela tem essa característica aqui, nós temos várias espécies, lógico, Bemisia tabaci, por exemplo, uma espécie um pouquinho menor, a Trialeuroides, uma espécie maior, né? Importante transmissor de viroses, mas também causa danos físicos às culturas, né? As espécies mais comuns, então, de mosca branca, Bemisia tabaci, Bemisia argentifolia, isso é importante para estudos acadêmicos, porque quando o produtor vê isso aqui, ele não consegue identificar, tá? Para o produtor é muito difícil para a gente identificar, só em laboratório mesmo. O ciclo da maioria dos insetos, aí eu coloquei aqui a mosca branca. Você tem os ovos, que a incubação é de 5 a 7 dias,
a ninfa que vai de 6 a 12 dias, porque o intervalo menor geralmente é por influência de temperatura, tá? Temperatura maior, intervalo menor. Temperatura mais baixa, você demora mais, tá? Então, e aí você tem a pulpa de 5 a 6 dias, e depois, por último aqui, então você fecha o adulto, então o adulto aqui, de ovo até adulto, o ciclo é completo entre 15 e 30 dias, tá? Muito rápido. A gente faz uma simulação aí que, se você tiver um casal de mosca branca numa lavoura de tomate, e ela colocando 100 ovos em média, em 30 dias você tem 100 descendentes, em 60 dias 10 mil, em 90 dias você tem 1 milhão de descendentes. Então é muito rápido e muito devastador aí os danos que ela pode causar, tá? Então, resumindo o ciclo de vida da mosca branca, o ovo eclosão de 5 a 6 dias, a média de 20 dias aí do ovo à fase adulta. E a Berenice tabasco, por exemplo, sem ovos, de folha chega a ter 300 ovos aí, dependendo da condição. Então, nós temos perda de até 100% de culturas, eu já presenciei vários casos de presenciar, principalmente na época seca, é o ataque principal, né? O controle é difícil devido a quê? População alta, você tem 1 milhão de insetos, é muito difícil. Resistência aos principais inseticidas, né? Ela tem uma capacidade de adquirir resistência. E também, quando o pessoal usa inseticida, dificuldade de atingir o inseto. Então, é um controle muito difícil, né? Aqui um exemplo da foto de mosca branca em batata, né? Ali ao lado direito é pulgão. Percevejos, outra praga muito importante, principalmente em quase todas as culturas, mas principalmente na cultura da soja, do milho, maracujá, né? Aqui uma coisa interessante dos homópteros, que até hoje os produtores demoram a acreditar. Eu lembro quando começou a aparecer esses sintomas em repolho aqui, os produtores apelidaram de pratinho, né? Eu lembro que na época a primeira bactéria que tinha um sintoma parecido, chamado Bartonella. Depois nós pensamos que se tratava de fusário, de verticílio, né? E nada disso foi constatado, até que, começo dos anos 2000, né, o pessoal lá de Piracicaba começou a estudar através aí nos laboratórios lá, e aí descobriu-se que é fitoplasma, né? E é transmitido por uma cigarrinha, tem várias espécies da cigarrinha, né? Então, essa cigarrinha, ela vem aqui numa planta infectada, daqui ela adquire o fitoplasma e aí ela transmite com a planta saudável. Então, causa esse sintoma, então você perde aí sua produção aí de repolho, couve-flor, brócolis e outras brassicas, tá? Só para lembrar, o fitoplasma são procariotas desprovidos de parede celular, né? Que invadem e se multiplicam nos vasos das plantas infectadas. Foi referido como micoplasma, né? Pois não puderam até hoje ser cultivados. Você não consegue cultivar um fitoplasma. Diferente de bactéria que você cultiva, né? E nos meios de cultura, fitoplasma não consegue. Tá? E aí, então, aqui, quem é o vetor é uma cigarrinha, então, eu tenho a foto aqui, não dá para ver bem, mas dá para ter uma ideia que ela está circundada aí. Trips, no Brasil nós temos mais de 500 espécies de trips, né? Entre elas Trips tabaci, Trips palme. A Trips tabaci muito importante, por exemplo, na cultura da cebola. Frankliniella é importante na cultura do tomate, ele é transmissor vetor de ovelha-cabeça, que é uma virose que eu tenho problema com ela todo ano, né? Aqui o trips aqui representando na cebola, insetos muito pequenos, né? As ninfas de difícil visualização, mas que chega a causar danos aí consideráveis nas culturas. O trips, ele segue a mesma coisa que todos os insetos, ovo, ninfa, pupa, adulto. Geralmente ciclo de 30 dias, dependendo da temperatura, e insetos aí ovipositando de 100 a 200 ovos, então, tá? E uma coisa interessante, os adultos chegam a viver até 60 dias. O trips nós temos perdas em tomate, cebola, batata, flores, banana, né? Ataca principalmente na época seca, o controle difícil devido à arquitetura da planta, no caso de cebola,
E o trips tem uma coisa interessante que ele abre a porta para doenças, tá? Ele abre a porta para doença, então na cultura da cebola, por exemplo, e aí você tem entrada aí de alternária, botrites e outros fungos aí. Além de ser transmissor de viroses também, né? Então, o trips é uma coisa interessante, ele fica alojado sobre folhas ou no interior de flores, né? Por isso que dificulta o controle, né? Ele fica escondido. E aí eu costumo falar que o inseto não é bobo, porque o trips, ele é um inseto pequeno, se ele ficar exposto ao sol, né? Ele morre por desidratação. Então, ele se esconde do sol, sobre as folhas, no interior de flores ou no solo, né? Vetor de viroses, muito importante aí a transmissão e causa danos físicos nas plantas. Aqui um exemplo de pimentão, né, do dano causado por trips, esse fruto fica aí comercialmente, você pode consumir tranquilamente esse produto não tem problema, mas comercialmente o consumidor tem restrição por causa da aparência aí do produto, né. Tá aí o dano em tomate, né, no caso aí, virose. Tá aqui o bichinho, numa fotografada aí com aumento, né, pela lente. Então aqui os ovos, a ninfa, como que ele é. Controle de trips, a gente tem que olhar ele de duas formas. Você controla ele como vetor de viroses ou dano direto. Então, como viroses, vetor de viroses, lembrando, eu vou falar disso lá na frente, o princípio é o mesmo, de mosca branca, por exemplo, você tem que eliminar nos entornos plantas que tenham viroses, que você pode ter bastante insetos, mas se ele não tem ali plantas com virose para ele se contaminar e passar para as outras, então é um tipo de controle, né? Você evitar a fonte de inóculo aí para o inseto. Ou dano direto devido a excesso de população, no caso produtor de flores, por exemplo, né? Você tem muito trips, você deixa o aspecto ali do seu produto ali também com aspecto que o consumidor não gosta, danificado, né? Então, você tem que olhar dessas duas formas. Lepidópteros, que são as nossas lagartas, né? Aí, lepidópteros, os representantes desse grupo são as borboletas e as mariposas. Lépido quer dizer escamas, né? Ter asas, então são asas com escamas, né? Uma coisa interessante é que as borboletas têm voo diurno e as mariposas têm voo crepuscular. Crepuscular é quando é o começo do dia ali, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, no nascer do sol, né? É a transição da noite para o dia, ou agora no fim da tarde, nossa transição do dia para a noite. Isso é crepúsculo, são as horas que a mariposa voa. Por que é importante entender isso? Muitas vezes a gente recebe consulta dos produtores que precisam controlar as mariposas e a gente fala que ele tem que buscar o momento que ela está no seu hábito aí, que é voar no crepúsculo, e é mais fácil você atingir as mariposas, ou capturar elas, né? Uma diferença de mariposa e borboleta, né? Do lado esquerdo aqui nós temos as mariposas, elas têm as asas dobradas sobre o corpo enquanto descansa, antenas curtas, grossas, de aparência peluda, e as borboletas, ela tem antenas mais longas, né, e de aparência lisa, e asas dobradas acima do corpo enquanto descansa, tá? Então, essa é a diferença aí, para vocês entenderem. Aqui são lagartas, né, de pragas, que são mariposas, a broca pequena no tomate, causa aí 100% de danos, a broca grande, furando os tomates, a tricoprusia, que a gente tem várias espécies aí de tricoprusia, raquiprusia, e a gente chama de prúsias, né, um termo que os produtores, os agrônomos falam, traças e outras mais, tá? Aqui temos, então, a Acenomustes, que é uma borboleta praga, é aquela lagarta da couve, né? Então, é interessante, aqui ela é amarelinha, você vê de dia, ela faz os voos, né? E aqui do lado direito, a Tricoprusia nick, que também pode atacar repolho, couve, ela é uma mariposa. Então, aqui nós temos duas situações diferentes de pragas, sendo uma borboleta e uma mariposa, mas são todas lepidópteros, né? A traça do repolho, ou das brascas, que é a Putella xilóstera,
Outra mariposa, né? Está aqui o adulto, as lagartas, é uma das pragas de maior dificuldade de controle no mundo inteiro, né? Você vai no Japão, nos Estados Unidos, na Europa ou aqui na América do Sul, essa praga está presente. Ela tem uma característica de conseguir adquirir resistência aos inseticidas muito rapidamente, tá? E aí é uma praga complicada e o produtor às vezes não aprendeu ainda a manejar ela, tá? Aqui um exemplo do dano. Essa foto ali foi um repolho perto aí do Canales, né, que eu fiz em 2009. Essa foto mostrando o dano aí viabiliza comercialmente também a planta. Broca pequena, ela é interessante que a ocorrência somente na América Central e Sul, América do Sul, né? Então é difícil estudar, porque vocês sabem que a América Latina é pobre, poucos recursos para a ciência, diferente de países europeus, da América do Norte, ou de Japão, Austrália, onde há mais recursos para se estudar aí pragas e doenças. Ataca solanáceas, né? Que é tomate, pimentão, giló e berinjela. Uma coisa interessante, ela fica ali nos hospedeiros, são solanáceas silvestres, como o joá, por exemplo, crepuscular, né? E prefere períodos assim, os insetos dependem deles, principalmente quando você tem umidade e seca. O ovo, e põe ovo nos frutos pequenos. Tem uma lenda que ela põe ovo na flor, que os produtores pensam muito nisso, mas na verdade não é na flor, são em frutos pequenos. Se ela pôr o ovo na flor, a lagarta eclode, ela não tem, que ela tem esse hábito de ter o crescimento dela aqui no interior dos frutos, né? Tuta, que é a traça do tomateiro, né? Aqui, ó, olha do lado direito, causando danos no tomate também. Outra praga que tem causado muita dor de cabeça para os produtores aí de tomate, pimentão, giló, berinjela, né? Então, as brocas, no geral, né, tem sido um problema sério aí para os produtores. Uma coisa interessante, o produtor vai observar a broca do tomate, a traça, perdão, nessa época, ou no caso da batata, nesse momento, no repolho aqui ou no pepino aqui. Então, quando ele observa aqui, o dano já ocorreu, você já tem a perda, aí é tarde. Por isso que é importante, então, você ter uma noção boa disso aí, para ter a prevenção lá atrás, tá? Então, tem que ter a prevenção lá atrás, monitorar certinho para fazer a prevenção lá no momento, no início do desenvolvimento de fruto ou tubérculo, ou aí da parte vegetativa, no caso de brascas. Aqui um exemplo de tomate, né? Aqui no sul de São Paulo, onde o produtor estava perdendo por traça, né? E é interessante, fazendo controle totalmente diferente do recomendado, então o dano foi alto e ele perdeu a lavoura dele. Em uva, nós temos lagartas também, a traça atacando, aumentou muito de 20 anos para cá, causa danos consideráveis, né? No mundo inteiro, mas aqui no estado de São Paulo não é diferente. Citros, a mosca minadora dos citros, também é o Lepidoptera. Eu lembro quando essa praga entrou no Brasil, no ano de 94, 95, que aí ela virou praga, todo mundo ficou apreensivo com ela, mas depois ficou sob controle, hoje é uma praga, assim, vamos falar secundária, mas que se não cuidar também, pode colocar aí a lavoura para perder. Coleópteros, né, representado principalmente pelas vaquinhas, né, então a vaquinha hoje mesmo recebi a consulta de um produtor, é uma praga séria, ela destrói folhas, os ovos dela, no caso, ela coloca aí na base, no colo, e as larvas vão para o solo, no caso de batata, ele fura os tubérculos, em milho, causa dano nas raízes. Devido ao plantio de soja aí, vocês sabem que o Brasil virou um terreiro de soja, né? Então, virou um ambiente muito favorável para a vaquinha aí estar se propagando, tá? Então, os produtores de outras culturas que não é soja, eles sofrem com a alta incidência de vaquinhas. Tá aqui as larvas dela, né, atacando aí no caso de batata, né? Aqui para mostrar para vocês, onde está o número 1, onde a gente não tratou o suco de plantio da batata, né? E no número 9 é onde a gente trata aqui com
com inseticida. Esse inseticida pode ser de origem natural, pode ser biológico, pode ser químico, fica ao critério aí de cada um qual usar, mas todos eles demonstram eficiência de controle, né? Então, você vê a diferença aqui de qualidade aí dos tubérculos de batata, né? Dípteros, semana passada eu tive lá em Mossoró, um problema seríssimo, né? Para as cucurbitáceas principalmente. A ordem díptera, o representante dela são as moscas, vem de duas, né? Então, você tem duas asas, né? A maioria dos dípteros distingue-se dos outros insetos alados por possuir somente um par de asas, né? Que é o par anterior. O par posterior, ele fica ali, que são os halteres, né? Fica meio escondidão, né? Então, é diferente dos outros insetos que têm dois pares mais distintos. Tá aí um díptero, né? É a mosca minadora essa, né? Um adulto de mosca minadora. Mas além da minadora, nós temos a mosca das frutas, que é um problema sério em frutas, né? E as moscas domésticas aí também que causam desconforto para as pessoas no geral. A mosca minadora, ela faz minas nas folhas, né? Ela chama autores, ou de bicho mineiro porque faz minas, né? Tá aí um exemplo, até um jeito da gente distinguir a mosca minadora são essas, ela faz um risco pequenininho, enquanto a traça do tomate, que é um lepidóptero, faz esse dano um pouco diferente. Então, é um meio da gente distinguir o que é uma minadora e o que é uma tuta, tá? A mosca minadora, nós temos mais de 2.000 espécies descritas, 300 do gênero Liriomyza, e 5 são importantes economicamente, causa perda de área foliar. Já vi batata perder 100%, a batata veio abaixo, porque destruiu totalmente as folhas pela mosca minadora, no caso as larvas dela, né? Entrada de doença nas aberturas causada pela mosca minadora, a gente tem entrada de bactérias, alternária e assim por diante. Aqui o ciclo segue a mesma história do tríplice da mosca branca, você tem ovo, tem a lagarta, a pupa, e assim por diante, dura em média 30 dias o ciclo, tá? De ovo até adulto. Aqui em cebola e batata também, os danos da minadora. Tá? Como controlar a mosca minadora? Um dos meios de controlar é a cor amarela, tá? Você pega placas, eu chamo de plástico, pode ser um plástico da cor que está o slide amarelo, você põe na sua área, né? E aí passa uma cola, um óleo, pode ser um óleo, alguma coisa parecida, no plástico amarelo. E aí os insetos, eles são atraídos pela cor amarela, os adultos mosca minadora, além disso as vaquinhas, os tripes, né? E a mosca branca são atraídos pela cor amarela, elas ficam ali aderidas ao plástico amarelo, lógico que não esqueçam da cola que pode ser um óleo pincelado, um óleo queimado, né? Óleo de cárter queimado, um óleo de cárter usado, né? E aí fica aderido ali, depois você vai eliminando elas. É uma das formas de controlar. A mosca da cebola, uma praga importante aqui de São Paulo até Santa Catarina, tem ocorrência esporádica, as larvas atacam raízes de mudas, né? E plantas recém-transplantadas. É interessante a presença de matéria orgânica em excesso, né, em decomposição, que favorece a praga. Pode ver que moscas, algumas delas, adoram matéria orgânica em excesso e em decomposição. Está aqui um exemplo da mosca da cebola, né? A larva atacando aí a planta, né? O ciclo dela segue o mesmo princípio. E aí eu recomendo para os produtores aplicar matéria orgânica sempre com antecedência, né? E nessa matéria orgânica aplicar nitrogênio para facilitar a decomposição da matéria orgânica. Então, se você usa uma matéria orgânica não decomposta, a mosca vai lá para se reproduzir e a larva aproveita ali, principalmente a cebola, mas feijão também, já vi atacando feijão, várias culturas aí que a mosca adere, ataca aí. Ácaros, está aqui um exemplo, né? O que o ácaro pode fazer no fruto, né? Destrói totalmente aí o fruto, danifica. O ácaro, de todas as pragas, ele é interessante porque ele mata a planta, diferente das outras pragas que, de certa forma, preserva a planta, né? Para ele ter condição de estar se reproduzindo, o ácaro não. O ácaro, ele
não faz essa questão de preservar, não. Ele mata a planta mesmo. É uma das pragas mais agressivas que tem. Observar sempre, ácaro pega resistência muito fácil aos acaricidas, tem que sempre estar fazendo rotação. Quando eu falo acaricida, eu não estou falando só de químicos, você tem os biológicos. Hoje nós temos muitos extratos de plantas que são usados como acaricidas, né? Como extrato de NIM, por exemplo. E ter uma boa cobertura na pulverização, né? O ácaro não tem acaricida, a gente fala sistêmica, então quando vai pulverizar uma acaricida tem que ter uma boa cobertura aí das folhas. Aqui um exemplo de ácaro na cultura de tomate, você vê a folha totalmente amarelada, né? Aqui na uva também, chega a destruir totalmente o cacho, né? Nos citros, um exemplo aqui de ácaro também, ácaro branco. E muitas vezes o nematóide não é praga, não está no estudo da entomologia, mas a gente põe junto, porque boa parte dos produtos que a gente usa para controlar pragas também eles têm ação sobre nematóides, né? Então, é uma coisa interessante. Aqui, duas diferenças em nematóide. Geralmente, os produtores de olerícolas observam sempre o nematóide das galhas, que está do lado esquerdo aqui, que tem várias, representado pelo gênero Meloidógeno, mas tem aumentado muito mais a importância e a incidência de pratilencos, que é um nematóide que não causa galhas, mas causa danos consideráveis aí em quase todas as culturas. Bom, falando de controle de pragas, que é o que a gente, que é o que eu costumo trabalhar mais, né, que os produtores me procuram, para controlar a praga e não saber a espécie. Eu estou com mosca branca na minha lavoura, ele não quer saber se é Bemisia tabaci ou Bemisia argentifolia. Ele fala que tem mosca branca. Eu tenho trips. Ninguém pergunta, mas qual espécie? Se é trips tabaci ou franquiliniella? Ele tem trips e ele quer controlar. Então, nós trabalhamos muito com controle de pragas, porque se eu não controlar as pragas, não tem produção. O que eu falo, pessoal? Sempre todo controle de pragas começa antes do plantio. Prevenção para as pragas. Então, você tem que fazer uma inspeção na sua área. Focos de pragas. Eu tenho um caso de um produtor de feijão, onde ele tem a virose na feijão dele, né? E pulverizava inseticida 3 vezes por semana e não controlava, e deu virose. Aí eu vi num pasto perto um pé de um hospedeiro, que era o Joá, né? Estava no meio do pasto, era o hospedeiro da mosca branca, e dali elas partiam para a lavoura dele. Então não adiantava nada ele ficar pulverizando inseticida, sendo que se ele elimina esses focos, né, potenciais antes do plantio, né, e a braquiária eu marco aqui porque ela é amiga do produtor. A maioria dos insetos, pragas, não se reproduzem na braquiária. Então, é interessante os produtores deixarem a braquiária, o capim, nos entornos, evitando a reprodução dos insetos praga, e eliminar os focos que podem ocasionar danos, principalmente pensando em mosca branca, trips e pulgão. Culturas armadilhas, né? É uma coisa interessante. Eu falo, pessoal, faz, por exemplo, 100 metros quadrados de feijão, e ali você pode observar as placas, põe uma armadilha amarela, que nem eu falei para vocês, né? E ali você captura as pragas, você já chama ela antes do seu plantio, né? Então, uma coisa prática e fácil de fazer. Feromônios para monitoramento. Hoje no mercado nós temos feromônios. O feromônio são substâncias que os insetos eles têm essa liberação. Feromônios são substâncias que atraem, né? É usado principalmente para atração, né? Para reprodução. Então, você, por exemplo, põe o feromônio da traça, que o pessoal isolou, são umas cápsulas no meio de uma lavoura, e ali ele atrai a praga, serve para monitoramento e, em alguns casos, até mesmo para controle, tá? Então, a gente tem várias pragas aí que a gente tem feromônio, serve para monitorar e, em alguns casos, até para controlar. Nos entornos, gramíneas, como braquiária, às vezes o produtor tem o hábito de usar glifosato, né? Glifosato mata o capim, mas o capim é amigo do produtor. Então, já se for usar um herbicida, usa um que só
controle as folhas largas, que são os hospedeiros, mas preservar sempre o capim, que o capim é bom para ir para o produtor de olerícolas, tá? E frutas. Outra coisa interessante e prática é fazer tratamento de semente, né, do solo em mudas. Esse tratamento de semente aí pode ser, por exemplo, hoje nós temos muito, por exemplo, produtos biológicos interessantes, né, para você tratar as sementes, tratar as mudas ali no viveiro ainda, né, que pode ajudar aí no controle de pragas, tá? Aqui só para mostrar como a tecnologia evolui. Essa foto eu fiz no ano de 99 em Tapetininga, 20 anos atrás, e hoje, aqui era um dos maiores produtores do Brasil 20 anos atrás, e esse é um produtor pequeno aqui em Piedade, 10 anos depois, tá? Então, em 10 anos, como que evolui a tecnologia, né? É muito rápido. Aqui um exemplo de viveiro, né? De mudas, então, que aqui você pode fazer prevenção já, tratando as mudas aqui, muito mais barato, né? E mais fácil. Aqui um exemplo, a foto faz um tempo que eu fiz, mas dá para ver da parte de baixo até a parte de cima. A parte de cima onde foi tratada as mudas, você tem uma qualidade de mudas muito melhor do que onde não foi tratada. Outra coisa interessante, fertirrigação, né? Que onde você pode usar na irrigação produtos. Hoje mesmo eu recomendei para um produtor usar Bovéria, que é um inseticida biológico, via irrigação, né? Você tem absorção via raiz, na água, na hidroponia, solo. E outra coisa interessante para o controle de pragas é a nutrição, né? Também, plantas com deficiência de desequilíbrio, no caso, deficiência de cálcio e potássio, você tem aumento de cochonilhas, deficiência de boro, mosca branca. Uma das coisas que tem alta incidência de mosca branca é a deficiência de boro. O boro é importante para as plantas produzir açúcares bons, né? E isso, de certa forma, repele as moscas brancas, né? Deficiência de molibdênio e cálcio aumenta a incidência de brocas e lagartas. Toda vez que tem broca e lagarta, geralmente as plantas estão deficientes de molibdênio e cálcio. Excesso de nitrogênio, você tem pulgões e mosca branca. Falta de enxofre, você tem aumento de água. Então, é muito importante para você reduzir aí pragas e doenças também, tá? E a outra coisa importante que boa parte dos produtores não faz é, após a colheita, destruir restos culturais. Então, aqui nós temos exemplo do lado direito, resto de cultura, ambiente propício para reprodução de pragas, que vai vir aqui para o lado esquerdo e atacar aqui. Depois o produtor vai reclamar que não está difícil, mas o importante é isso aqui, ó. Destruir resto de cultura e também não fazer plantio um do lado do outro, né? Então, está aqui um exemplo. É um hábito que o pessoal não tem. Por exemplo, nos anos 50, quando o estado de São Paulo produzia muito algodão, o governo teve que pôr uma lei obrigando os produtores, até o dia 30 de maio, a destruir todos os restos de cultura. Quem não fizesse isso era multado, tá? Então, destruição de restos de cultura, muito importante, né? Para evitar a proliferação de pragas, por exemplo. Esse tomate é meu mesmo, né? Então, a gente tem que dar o exemplo também. Eu só deixei aqui para ilustrar, que aí fica fonte de pragas. Aí. Aqui, resto de cultura, tem que destruir. E nós não temos como controlar as pragas, além disso, quando necessário, lançar mão dos inseticidas, tá? Só lembrando que são inseticidas, são compostos químicos ou biológicos, né, letais aos insetos, em doses econômicas. São aplicados na lavoura para eliminar os insetos nocivos às plantas. O poder tóxico do inseticida é determinado estabelecendo-se a dose mínima necessária para matar o inseto. Esta dose, por sua vez, varia conforme o produto, a forma de apresentação e também em função das diferentes reações fisiológicas de cada praga. Então, o inseticida é aquele que fica em função das diferentes reações fisiológicas de cada praga. Então, o inseticida ideal é aquele que é eficaz contra os insetos, mesmo em baixas concentrações, é econômico, não é tóxico ao homem e aos animais domésticos, não acumula no tecido adiposo do homem e dos animais domésticos, não é fitotóxico quando destinado à agricultura, é de fácil obtenção e fácil manipulação.
Só lembrando que até o momento nenhum produto comercializado atende os 6 itens acima descritos, tá? Os inseticidas podem ser classificados quanto à finalidade a que se destinam, segundo o modo de agir sobre o inseto e segundo a origem. Finalidade do inseticida. Nós temos ovicidas, eles matam apenas ovos de insetos. Adulticidas têm ação somente sobre adultos. Aficidas, que é sobre pulgões. Baraticidas para baratas. Cupinicidas é cupim. Você tem gafanhoticidas, que é para gafanhoto. Larvicidas, que matam as larvas. Lagarticidas, que é específico para lagartas. Mosquicidas, que é para mosca. Bernicidas para berne. Formicidas para as formigas, salvicidas para a saúva, piolhos, pulgas, flebotomicidas e triatomicidas e assim por diante. Segunda maneira de agir, a gente tem inseticidas de ingestão, tá? Que o inseto precisa ingerir ele, né? São principalmente os insetos antigos, né? Aqui nem tem mais no mercado, apenas para vocês terem uma ideia que no passado existia inseticida à base de arsênico, de flúor e organosintéticos como o BHC, que ainda bem que está proibido tudo isso, né? Que eram muito tóxicos para o meio ambiente, para as pessoas. Os inseticidas de contato nós temos de origem vegetal, como a nicotina, piretrinas, rotenona, os organosintéticos, óleos, sabões, os detergentes, né? Os óleos têm um bom poder inseticida, e os inorgânicos, como a cauda sulfocáustica. Inseticida microbianos, como as formulações com Bacillus thuringiensis, né, fumigantes, que é o brometo de metila, né, que também está proibido, repelentes, atraentes e assim por diante. E, segundo a origem ainda, temos... aqui está um pouco repetido, eu vou pular. Modo de ação, aqui fica mais fácil. Contato direto, então, do inseticida aqui com a lagarta. Contato secundário, que é onde o inseto ele caminha sobre a folha com presença de inseticida. Ingestão é quando ele come. Um exemplo é o Bacillus thuringiensis, né, que é um inseticida biológico microbiano. Você pulveriza, a lagarta tem que ingerir, e aí, ao ingerir, que ela vai morrer. Repelência, né, onde o inseticida repele. Fumigante, onde ele forma um gás e aí o inseto morre. E atrativo, onde ele atrai o inseto e esse morre. O atrativo a gente usa muito para a mosca das frutas, onde a gente faz armadilhas, né? E aí as armadilhas a gente usa atrativos e ali você adiciona inseticidas para morrer a mosca das frutas. Ou com açúcar, né? Tem muito produtor que põe açúcar no meio para atrair os insetos. Organos fosforados, inseticidas muito tóxicos, que está praticamente sendo banido, né? Mas é interessante vocês entenderem, tem no mercado ainda, né? E muitas intoxicações são causadas por esse grupo de inseticidas, né? Tem uma degradação até relativamente rápida no meio ambiente, não se acumula em tecidos animais e gordurosos. Uma coisa interessante são inibidores da colinesterase, né? Que, portanto, ele causa uma síndrome colinérgica, são neurotóxicos, atuam principalmente no sistema nervoso dos insetos, mas quando em contato com mamíferos, por exemplo, homem e animais, também vão para o sistema nervoso. Carbamatos, né, muito parecido com os organofosforados, né, relativamente polares, uma degradação até razoavelmente rápida, muito parecido, porque também inibidores da colinesterase, causando síndrome colinérgica, né, neurotóxicos. Piretróides, muito usado ainda no meio agrícola, né? São similares aos clorados, organofosforados e carbamatos, porque agem no sistema nervoso do inseto. Piretróides, para vocês terem uma ideia, esses inseticidas que vocês compram ali para pernilongo, SBP, Baygon, são todos à base de piretróides, tá? Então, eu particularmente não gosto, porque esses inseticidas atuam no sistema nervoso. Então, quando vocês aplicam aí para matar os pernilongos, estão provavelmente causando danos aí para vocês mesmos, no sistema nervoso de vocês. Então, é muito melhor cuidar do lixo, evitar a propagação do pernilongo, do que ficar usando esses inseticidas aí de spray, que são piretróides. Aí o pessoal tem problema no sistema nervoso e nem imagina que aquele aparentemente inocente inseticida que pode ter causado isso aí. Tá?
Inseticidas e acaricidas fisiológicos é um grupo muito interessante, porque ele é baixo, pouco tóxico para o homem, para os inimigos naturais das pragas, né? Não tem, só que aí tem a parte assim, que ele não tem efeito sobre insetos e ácaros adultos, a gente usa baixas concentrações e pouco nível de resíduo em alimentos. Ele interfere na produção de quitina durante o desenvolvimento da cutícula nos estágios juvenis de insetos e ácaros. É um grupo bem usado na agricultura aí, por essas características. Inibidores de crescimento juvenil, muito parecido também ali com, né, os fisiológicos anteriores ali, são reguladores de crescimento. Ele tem um modo de ação que atrasa no desenvolvimento dos estágios móveis, né? É seletivo, seguro ao homem, animal e meio ambiente. Um dos representantes dele é a ciromazina, muito usado para dípteros, para mosca minadora. É um produto muito seguro, tanto é que ele tem uso veterinário, né? O Savei, que é para ácaro, principalmente em citros, e o buprofezin para mosca branca, também muito usado. Então, aqui, o que esse inseticida faz é ocasionar falha nas quitinas dos insetos, e a hora que os insetos na forma de lagartas, e a hora que essa lagarta vai crescer, né, ela rompe isso aí, é onde ela morre. Então, o tempo aproximado de inibição da alimentação morte, os piretroides, só para vocês terem uma ideia, de minutos a horas, o inseto já morre, assim como os fosforados e carbamatos. Os reguladores aí que eu chamo, ele demora de dias até semanas para que o inseto não se morra, né? E isso é uma dificuldade que o produtor muitas vezes prefere produtos que já está mudando um pouco essa filosofia, que produtos ali que antigamente ele queria ver que na hora fez efeito, e hoje ele já acostumou a esperar alguns dias para ver o efeito desses produtos, tá? Atuação, então, dos inseticidas, vou fazer um resumo aqui. Eles podem atuar por contato, ingestão, fumigação, profundidade ou ação translaminar e a curação sistêmica. Evidentemente, nem todos reúnem essas características. Contato é pelo simples contato do inseto com o inseticida, seja no ato da aplicação, indiretamente após a aplicação, nas folhas e frutas, né, onde os insetos terão acesso posteriormente. Ingestão é quando o inseto ingere o vegetal tratado com inseticida. Fumigação, quando o inseticida, sendo volátil, desprende gases tóxicos que é respirado pelos insetos. E profundidade ou translaminar, o inseticida ele é translocado pelo tecido vegetal por simples absorção. Um produto pulverizado na parte superior da folha, depois de algum tempo, vai atingir a parte inferior, afetando os insetos ali localizados. Principalmente para ácaros, né, mosca branca, insetos que se alojam na parte inferior das folhas. Aqui um exemplo, inseticida, mecanismo de ação, né, dos inseticidas atua sobre insetos no mesmo modo, né? Os insetos têm um organismo menos complicado que os mamíferos, não possuem pulmões, fígado e sistema cardiovascular, têm apenas um tipo de nervo bioquímico, enquanto que os mamíferos possuem 3. Então, ainda assim, consegue uma alta resistência à anoxia, que é a falta de oxigênio no cérebro. A classificação dos inseticidas, de acordo com os sintomas produzidos nos insetos, é difícil de ser obtida. A natureza do inseto, o modo de penetração e a quantidade de inseticida consumida pelo organismo altera bastante a resposta da ação inseticida. Inseticidas, de um modo geral, podem estabelecer que os inseticidas orgânicos sintéticos atuam sobre o sistema nervoso do inseto, conforme eu falei lá no começo, é interessante lembrar disso, e os sintomas apresentados geralmente têm 4 estágios. Tem uma excitação do inseto, depois uma convulsão, paralisia e morte. Então, tal fato se deve a uma sensibilidade especial, pois mesmo com o rompimento temporário do sistema nervoso, os danos são irreversíveis. Aqui como que atua os orgânicos fosforados e carbamatos, né, que é inibidor da colinesterase. Então, você tem os receptores de colinesterase, acetilcolinesterase, as fibras nervosas, fenda sináptica, e aí onde o inseticida entra aqui nessa parte e acaba fazendo um rompimento aí, e acaba o inseto morrendo. Os piretroides, eles atuam como moduladores do canais de sódio, né, também no sistema nervoso, né, aqui é um corte de uma célula nervosa, né, a membrana do axônio, então o sódio continua entrando na célula nervosa, causando impulsos repetitivos, e aí você tem exaustão e morte.
Nicotinoides e a espinosina. Espinosina são inseticidas biológicos, né? São agonistas da acetilcolina, né? Então, aqui você tem o espinosade, por exemplo, imidacloprid, você tem um receptor de acetilcolina, então ele inibe, né? São agonistas aqui, então você tem impulsos contínuos, né? Aqui as diamidas, um grupo de inseticida muito usado atualmente, né? O inseticida entra na célula, ativa os receptores de rianodina, que liberam cálcio no retículo sarcoplasmático do citoplasma. O cálcio liberado descontroladamente ativa a contração irregular das células dos insetos, seguida de letargia, paralisia e morte. E as diamidas atuam principalmente em lagartas, tá? É muito usado para o controle de lagartas. Aqui nós temos os fisiológicos, né, que você tem a muda, a cutícula separada da epiderme, a nova cutícula separada, e aqui no processo de muda também você tem o rompimento disso aí. Outro inseticida que é o fipronil. Fipronil é o mesmo frontline que o pessoal usa aí para os cachorros, né? Para controle de pulga, né? Ele atua, então, na parte também, no sistema nervoso aqui, na parte pré-sináptica do sistema nervoso, e entra a parte do GABA e toda essa parte aqui trabalhando. Atua inibindo, então, neurônios pré e pós-sinápticos. Aqui nós temos, então, essa classificação, ela vale para o mundo inteiro, né? Então, os moduladores competitivos e receptores nicotínicos da acetilcolina, você tem os nicotinoides, vários representantes do grupo, mas a nicotina que tem no cigarro, né? Por isso que muito produtor usa caldo de fumo, né, como inseticida. Você pega o fumo ou o cigarro, deixa ele de molho, é um inseticida que atua muito nessa linha aqui, competitivo de receptores nicotínicos. E aí tem esse grupo aqui sintético, que é os neonicotinoides. Neo quer dizer que veio depois da nicotina. Se você pegar esses produtos, tem toda uma molécula muito parecida com a nicotina, tá? Outros grupos, então, resumindo, inibidores da acetilcolina do carbamatos, os receptores aqui de acetilcolina, que é na parte da nicotina, o receptor GABA, que é o fipronil, e as espinosíneas, que na acetilcolina e nicotina. Nós temos, então, também os que atuam no crescimento dos insetos, juvenis, né, que são análogos, juvenis análogos ou juvenoides, os antagonistas de hormônio juvenil, que inibe a síntese de quitina, e aí nós temos as benzoilfenilureias, muito utilizadas na agricultura, né, e também as triazinas, que afetam o metabolismo da epiderme, sendo o inibidor do processo de esclerotização. Um potente inibidor do endurecimento da quitina, específico para dípteros. No caso, nós temos um exemplo aí, a ciromazina, que é muito usado para controlar a mosca minadora. Inseticidas, então, resumo geral, em vermelho quer dizer menos seletivo, né, que são os piores, né, e em verde aqui os mais seletivos, que são os mais interessantes aí para o meio ambiente, para o mundo como um todo. Então, aqui nós temos inseticidas atuando em nervos e músculos, piretróides fosforados, pouca seletividade, carbamatos e espinosínas. Aqui em azul, que atua na muda, né, que é os benzoilureias, os diacilos hidrazinas, na respiração, que é o clorfenapir, no sistema digestivo, que é o bacillus thuringiensis, e aqui nós não sabemos ainda definido, que são baculovírus, muito usados em soja, né, para ir controle de lagartas, tá? Resistência, é importante entender isso, é um fenômeno que permite às pragas resistirem às doses defensivas, que eram letais para a maioria de uma população, nas mesmas condições. Na verdade, a praga, um inseto, ele reconhece o produto, ele vai passando para os seus descendentes, de forma que esses descendentes passam a tolerar mais aquela determinada substância. E isso a gente fala que é resistência. Na linguagem do produtor, ele fala que o produto ficou fraco, tá? Mas não é. Só para vocês terem uma ideia, que no mundo, né, na década de 40, a quantidade de espécies com resistência a inseticida, pelo menos uma classe de inseticida, aqui na década de 40, muito próximo a zero, década de 50, na década de 60, ou seja, no pós-guerra, começou a aumentar, a década de 80, e aqui no ano 90 nós já tínhamos 30 anos atrás, 500 espécies
com resistência a pelo menos uma classe de inseticida. Um histórico rápido, em 1908, foi relatado o primeiro caso de resistência de praga a um inseticida, que é o piolho de São José. Vocês, coincidentemente, agora às 6h30, eu recebi uma consulta como controlar o piolho de São José, lá de Pilar do Sul, que ele ataca principalmente a ameixa, né? É uma praga que já nessa época foi relatado resistência ao enxofre. Em 1942, a mosca doméstica com resistência ao DDT, e depois foi se detectando várias classes, né? Aqui os clorados e fosforados, com vários insetos resistentes em 1963, Piretroides em 67, o Bacillus thuringiensis é um biológico, já teve casos de resistência em 85, né? E assim por diante. Então, em 89, esse autor, Georg Yeo, aqui, cita 504 espécies de insetos resistentes, sendo 481 pragas e 23 insetos benéficos. Desse total, 283 de importância agrícola e 198 de importância médica ou veterinária. Tá? Então, houve uma explosão muito grande de insetos resistentes a partir da década de 70. Uma coisa importante para a gente entender no estudo de inseticidas, sempre a solubilidade em água, a lipofilicidade, que é, vamos falar assim, a aderência aí às substâncias lipofílicas, a meia-vida, que é a degradação no meio ambiente, né? Só para você ter uma ideia, é do mesmo grupo, mas um diflubenzuron um dia. Tanto é que o lufenuron é usado também no meio veterinário, tá? Sempre a gente recomenda para os produtores alterar grupos químicos, né? Usar produtos que auxiliam no controle, não depender só de um inseticida, aí você tem óleos, né? Óleo mineral, espalhantes, adjuvantes, observar os bicos, né? Apropriado de pulverização, limpar. Eu coloco noturno, que às vezes tem muitas pragas de hábito noturno, é onde você consegue controlar melhor, observar bem as misturas que vai fazer, né? Eu sempre recomendo o pessoal fazer uma tabela, os diferentes grupos e entender os produtos, né, antes de sair aplicando o produto desordenadamente, né, diagnosticar corretamente o momento de ocorrência das pragas para um controle eficiente e sustentável. Quando vai fazer mistura, a gente tem as ordens, né, conforme a formulação, é igual, eu costumo falar, igual, toda vez que você vai fazer, sempre tem as ordens, sempre obedecer as ordens em função da parte química, né? Aqui um exemplo de teses, né, onde aqui um colega nosso trabalha até no Instituto Biológico, peguei aqui de 1989, onde ele fez avaliação de dano e controle do tríplice em cebola, né? Então, aqui onde ele observava as diferentes eficiências na época de controle por diferentes inseticidas, né? Então, aqui lá em Juazeiro, na Bahia, no ano de 98, onde você tem vários inseticidas, muitas vezes você pega um Paration, e desse inseticida é o mais tóxico que tem para as pessoas, não significa que é o mais tóxico para os insetos. Então, você pega uma deltametrina, você pega aqui, comparando com o Paration metílico, ela é pelo menos 100 vezes menos tóxico para os mamíferos, para as pessoas, para o ambiente, porém, o dobro da eficiência para os insetos. Então, não é porque o produto é tóxico para o ser humano, é para o inseto e vice-versa, tá? Aqui um outro exemplo de trabalho científico, né, mostrando os diferentes controles que os pesquisadores fazem. Então, é isso, o controle de pragas que eu ia mostrar para vocês aí, tá? Pronto. Obrigado, Renato. Deu para entender aí? Foi muito bom. Muito obrigado, viu? Acho que o pessoal está mandando umas perguntas aqui já. Isso. Evandro Dias perguntou: alguns desses inseticidas citados, exemplo, fipronil, podem acabar afetando insetos polinizadores, como abelhas. Como você trabalha essa questão relevante junto aos produtores? Vamos lá. Fipronil, ele é altamente tóxico para as abelhas, né?
Tanto é que em alguns países da Europa ele já está proibido, na França, por exemplo, e aqui no Brasil, ele, em breve, já está sendo proibido em pulverizações aéreas, né? Aéreas que eu falo via folha. Então, algumas empresas produtoras do fipronil estão usando ele somente no tratamento de sementes, né? Ou tratamento de suco de plantio, como a batata, tá? Então, já praticamente, e outra, é um inseticida que é muito degradado pela luz solar, então não é nem viável para o produtor estar pulverizando. Hoje mesmo um produtor falou para mim, posso fazer fipronil? Eu falei, não. Não, porque se você pulverizar, além você vai estar aí perdendo o produto. Então, você vai gastar dinheiro à toa. Tem outras opções com custo menor, que não afetam as abelhas e que são mais eficientes para os insetos. Certo. Eu tenho uma pergunta, Renato. Em 2020, né, percebi que cultivos como tomate não havia tanta praga como traça, broca pequena, né? Já nesse ano tem uma infestação maior dessas pragas. O que pode acontecer que leva esse aumento de infestação de um ano para o outro? As pragas são muito sensíveis às condições climáticas. 2020 pode ter sido menos algumas, mas mais outras. A broca está aí há milhares de anos, a traça também, ela sempre existiu, tá? Não que talvez seja porque não teve a condição ambiental que fosse propícia. A broca do tomate, por exemplo, ela gosta muito de umidade. Então, tanto é que você vê, no verão ela ataca mais. Mas, às vezes, a condição ambiental não permite. Ela fica lá, a gente chama de diapausa. Ela fica lá, tranquila, esperando o momento certo para vir aí atacar, tá? A cultura. E a traça do tomate, por exemplo, prefere ambiente mais seco, tá? Estufas ou período de chuva, né? Sem chuva e com estiagem. Então, não que você observe de um ano para outro, mas é característica natural da praga. Que a praga, ela é um pouco diferente das pessoas. Eu costumo falar que ela não tem telefone celular, ela não tem televisão, ela não tem nada disso, né? Ela fica no mato, esperando o momento certo, e o gatilho para ela é temperatura e umidade do ar. E é lógico a presença do hospedeiro, né? Que ela prefere. Entendi. Já pegando esse gancho que eu perguntei, você acha que o efeito como laninha impacta no ciclo de controle das pragas? O controle deve... Laninha, então, foi exatamente, uma coisa complementa a outra. Laninha mexe na temperatura e afeta aí o regime de chuvas, por exemplo, umidade do ar. Algumas pragas vão ter uma condição mais favorável e outras menos. Isso vale para pragas e doenças. Algumas você tem o favorecimento e a outra você não favorece. Então, quando você sai de uma, você cai na outra, não tem como, tá? Uhum. Então, muitas vezes, está úmido, não tem condição para traça, mas tem para broca, e é o contrário. Tanto é que os produtores de tomate no Brasil, assim, eles falam que quem está no litoral do Brasil, na serra, tem mais problema com broca. E quem está mais para o interior, que é no ambiente mais seco, tem mais problema com traça. Entendi. Tá? Então, é interessante isso, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu teria. Olá, boa noite. Então, um caso de manejo e acompanhamento periódico da população de pragas, aplicando rotação de culturas e outras formas de controle. Seria possível produzir sem a aplicação de defensivos? Sim, perfeitamente viável. Há 100 anos atrás não existia, e se produzia, sem defensivos. Vai depender de uma mudança de hábito das pessoas, de todo mundo, desde os consumidores até os produtores, né? Fala uma cultura que você gostaria que produzisse sem defensivos. Me dê um exemplo de uma fruta.
De qualquer cultura? Qualquer um que você gostaria que não tivesse defensivos. Soja? Não, soja não, porque soja ninguém come, soja deixa lá. Uma mais legal. Deixa eu pensar. Tomate? Tomate, vamos lá. Tomate. É possível sim produzir sem defensivos, apesar de muita gente falar que não, tem que usar. Mas o tomate não é possível. Você faz a capina manual, certo ou não? Usa enxada ou tira o mato na mão. Para as doenças, se você fazer, vamos falar assim, fazer plantas isoladas, que se você colocar um pé de tomate, lógico que depende da escala, fazer plantas isoladas e fazer, de repente, cobertura, ou conforme a época do ano, você consegue fugir das doenças. Um dos meios, inclusive, ou variedades com mais resistência. Mas, voltando só especificamente para o nosso assunto de hoje, que é pragas, fruto, broca, por exemplo, você pode ensacar os frutos, né? Você ensaca, como se faz em frutas, aí você já diminui aí a incidência de broca, porque você cria uma barreira, né, da mariposa evitar a oposição dos frutos. Para aquelas pragas, que é a mosca branca, o trips, você pode usar aquele plástico amarelo, que você atrai, elimina as plantas hospedeiras. Você viu que eu dei várias indicações lá que é possível você produzir sem defensivos, tá? Totalmente possível. Agora, quando eu falo que o consumidor tem que colaborar, o pessoal na cidade desperdiça muita comida. Se o pessoal colaborar não desperdiçando, tendo um aproveitamento melhor, você não precisa ter uma produção maior. Você pode produzir menos, porque você evitando as perdas. A partir do momento que você evita essas perdas, você tem menos propagação aí de pragas e doenças, né? Você entendeu o raciocínio? Entendi, sim. Então, é uma cadeia, não adianta nada. Na cidade, o pessoal desperdiça. Desperdiça, o produtor tem que produzir mais. Tendo que produzir mais, ele aumenta a área. Aumenta a área, aumenta a condição para praga e doença. E aí, os defensivos é o meio mais barato para ele controlar praga e doença de uma forma geral. E ele acaba lançando mão disso, né? Então, se tivesse essa cadeia, todo mundo ajudasse, você não precisaria usar defensivos agrícolas, né? Certo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Professor Ronaldo? Ô, Seiji, Oi. já falei boa noite no início, boa noite a todos, boa noite, Renato. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu estava ouvindo aqui toda a sua apresentação, os meninos me convidaram, né, para estar aqui com vocês, então, queria só fazer um comentário, né, na verdade, assim, a questão da importância dessas atividades do PET Agro, que o Leandro está à frente aí, toda a equipe de alunos, né, que são bolsistas, para trazer esse tipo de atividade para os nossos alunos, né? Só para você ter ideia, Renato, eu percebi, por exemplo, que a maior parte dos alunos que estão aqui foram os meus alunos agora no segundo semestre de 2020 da disciplina de entomologia, onde a gente fala justamente, né, a questão das ordens que você apresentou aí e tudo mais, e a maioria deles, aparentemente, também vai estar fazendo a disciplina agora, no primeiro de 2021, a disciplina de pragas das plantas cultivadas, onde a gente fala das pragas das culturas agrícolas. Então, encaixa exatamente, né, essa fala que você trouxe para a gente aí, e essa experiência prática sua, para eles, né, ficarem atentos aí ao conteúdo teórico que a gente apresenta em sala de aula, entendeu? Né? Então, muito boa a sua fala, e a sua experiência, né, toda aí que você colocou, de várias culturas, várias regiões do Brasil. Então, isso é muito importante, né, atividades deste tipo. Pena que a gente hoje só está conseguindo fazer isso de maneira online, né, tá? Mas, mesmo assim, acaba sendo produtiva, e com certeza os meninos aí, os alunos, estão aproveitando, devem aproveitar esse conteúdo, né? A parte que eles já viram na entomologia, a parte que eles ainda vão ver na disciplina de pragas, e outros alunos que já fizeram devem relembrar alguma coisa aí, né? Tá? Então, parabéns, Renato. Parabéns aí o Seija, a equipe do PET, todos, tá?
Obrigado, professor. Só lembrando para eles que estudar não acaba nunca, né? Eu estou há 35 anos aí nessa luta e todo dia eu tenho que estudar e ler. É uma continuidade, a gente sabe disso, né? É uma Só vai continuidade. terminar o dia que a gente for para o céu. Exato. Né? Não é porque se formou agrônomo, porque passou. Eu falo assim, né? A gente tem no curso aqui, eu sou formado lá em Jaboticabal, formei em 94. Na minha época, a grade de lá, nós tivemos 5 disciplinas de entomologia. Desde a parte de artropodologia até pragas das grandes culturas, das pequenas culturas. Os currículos hoje, eles enxugaram muito, até o das universidades públicas como a gente, né? Só para você ter ideia, eles têm 2 disciplinas de entomologia. Eles têm entomologia agrícola, que a gente fala das ordens, né? Dos sistemas, como é que o inseto funciona, morfologia, tudo que você disse no início. E agora a disciplina de pragas das plantas cultivadas, que é para você empacotar teoricamente, todas as culturas. É impossível. Então, o que a gente faz? A gente elenca por grupos, né? Então, as gramíneas, as leguminosas, as frutíferas, as hortaliças, e tenta dar um exemplo dentro desses grupos. Porque uma disciplina de 60 horas, né, de 4 horas por semana, não dá para você trabalhar muito mais além disso. Então, são só 2 disciplinas, é muito pouco para dar a ideia de que o aluno, assim, passando por essas 2 disciplinas, ele já tem todo o conhecimento de entomologia que ele precisaria ter para se formar como agrônomo. E a gente sabe que não é assim, né? É o que você falou, é um aprendizado constante, e mais ainda, quando vai para a parte prática, aí é que o bicho pega mesmo, né, Renato? Que é aí que... Dá um exemplo. Hoje de manhã me ligou um produtor, ele tem beterraba, está com um ataque de vaquinha. Ele aplicou inseticida, mas com 3 dias depois está com reinfestação. E aí tem uma soja do lado, né? Então aí você tem que buscar um inseticida que seja viável, que funcione, que seja barato, né? Tem que ter uma série de coisas, aí você tem que raciocinar, né? Aí agora à noite um produtor de frutas está com um ataque de cigarra, ligou agora às 6h30. Então, de novo, buscar soluções que se encaixam no sistema, e você tem que pensar rápido, ele precisa da resposta em pouco tempo, né? Porque os problemas fitossanitários, eles aparecem para a gente como agrônomos, aí, o produtor, ele não... eu falo para os meninos muito que muitas vezes falta, você falou no início da sua fala de controle, você falou assim, né, que o controle ele começa antes do plantio. Então, isso encaixa muito numa frase que eu uso nas minhas disciplinas, que eu digo assim, que muitas vezes o agricultor, ele tem pouco planejamento sobre os possíveis problemas fitossanitários que ele vai enfrentar, né? Então, essa falta de planejamento, às vezes, faz o quê? Faz ele correr atrás do prejuízo que já tá tendo. Então, ele tem que resolver, porque quando ele enxerga a praga no campo, a doença, é porque o bicho já está pegando, né? Então, é o que você falou, tem que ser rápido, porque senão você não consegue socorrer. Muito interessante, né? Então, mas você falou uma coisa interessante, que o produtor não faz. Uma das coisas que eu fico imaginando que ele não faz esse planejamento, ele fica esperando dos inseticidas, né? O inseticida resolve os problemas dele. Ele fica esperando a resposta rápida do inseticida. E não está acontecendo isso hoje em dia mais. Os inseticidas estão, vamos falar assim, é mais por causa de resistência, né? Mas tão fracos na linguagem dele, né? Mas é que assim, eu dou uma disciplina aqui no curso, no 8º período, que é uma disciplina optativa, que se chama Manejo Integrado de Pragas. E dentro dessa disciplina, eu tento colocar assim para os alunos. Acho que você já deve ter visto aquela quando o pessoal fala de MIP, né? Aquela casinha que se constrói com os alicerces e os pilares, né? Os pilares, eles são os métodos de controle que a gente tem. Então, por exemplo, só aproveitando a pergunta que a Natasha fez, né? Ela perguntou assim, acho que foi a Natasha, né? É possível produzir sem inseticida? É possível tirar um pilar para manter aquele telhado de pé? É possível.
tirar o pilar do controle químico. Você disse que é possível, né? Só que quando você tira o pilar de uma estrutura, você tem que fortalecer os demais, fortalecer os outros métodos de controle, o biológico, o feromônio, o comportamental, né? Só que a maioria desses outros métodos que não inseticida, eles necessitam de planejamento. Eles são, muitas vezes, métodos mais preventivos do que curativos, né? Então, você precisa ter uma organização para usar. Eu não falo de usar uma planta resistente, eu não uso na hora que a praga está lá, eu uso antes da praga se instalar, né? Na hora de implantar a cultura. O controle biológico também, o controle biológico eu preciso trabalhar com uma certa antecedência para ele me dar uma resposta. Então, o pessoal fica muito na ferramenta do controle químico só, né? Então, esse é um desafio que eu sempre coloco para os alunos, que corrigir essa mentalidade. Não é corrigir, a gente fala muito do agricultor, que o agricultor está errado, na verdade, não é um erro, mas às vezes é falta de uma melhor orientação, né? De você buscar que o agricultor enxergue um pouco dessa maneira também, né? E não fique na dependência 100% só do controle químico. A gente sabe que o controle químico tem os efeitos colaterais, muitas vezes, que o controle químico, muitas vezes, é um método caro, que encarece o custo de produção dele, e muitas vezes o que você falou, ele não está dando a resposta, às vezes, que a gente espera, né? Entendeu? Então, é um assunto muito interessante. Eu acho que, não sei se serve de complemento ao que você falou, como que é, dentro da nossa conversa que está boa. Esse produtor que me ligou agora há pouco, ele é engenheiro agrônomo, já com experiência formada há 31 anos, formado em 89, e ele fala que na cidade que ele está, os agrônomos de lá não conseguem dar as respostas que ele precisa. Então, isso é uma coisa importante, que não é porque tem um diploma, mas precisa, a pessoa que está do outro lado precisa de respostas. Então, por isso que é importante estar sempre estudando, sempre... Isso aqui que nós estamos fazendo, trocando as ideias, as experiências, né? Então, para a turma que está vindo aí jovem, para substituir a gente depois, né, é importante essa continuidade. E uma das perguntas que ele fez lá, ele vai usar inseticida, ele perguntou, o próprio produtor perguntou, e o biológico, como que eu encaixo? Apesar de ele ser um agrônomo com experiência, tinha muitas coisas que ele não sabia sobre o funcionamento de metarrise, de bovéria, as coisas. Então, quando a gente orientou, ele entendeu, e aí ele vai fazer a integração do inseticida com os biológicos. Só que é um cara que aí, com toda a experiência, um cara altamente técnico e tecnificado, né? E aí eu falei, o biológico você vai ter que trabalhar de maneira mais preventiva. No momento, você precisa resolver o seu problema, que é mais curativo. Sim. É mais ou menos... trabalhar preventivo. É mais ou menos como se fosse um processo de conversão da agricultura convencional para orgânica, né? Você não muda no estalar de dedos, né? Então cabe a gente também estar orientando corretamente eles, né? Porque não pode orientar de uma maneira que não esteja de acordo, né? Com a ciência e com a ciência e com as partes da sustentação aí do processo, dos pilares, né? Que você falou da estrutura. Isso. E a questão, né? Você está falando um pouquinho do controle biológico, né? Você falou que tem 30 e poucos anos de formado, eu tenho 27. A gente fez faculdade numa época que a gente não ouvia falar de tricograma, não ouvia falar de cotésia, né? Os parasitóides, não ouvia falar de metarrhizium, de bovéria. Hoje em dia existe tudo isso como uma nova tecnologia, né? Então, a questão do aluno, né, para eles aí, né, de você estar sempre estudando, sempre buscando informação, isso mesmo, isso tem que existir mesmo depois de formado, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Porque senão a gente fica para trás, né? Você mostrou as fotos lá do pulverizador mostrando o avanço da tecnologia. Se a gente pensar hoje em método de controle, a gente tem um avanço muito grande, por exemplo, do controle biológico atualmente, né, nos últimos anos aqui no Brasil. Então, a gente tem que estar aprendendo diariamente, né? E aí, só complementando, o produtor perdeu o medo do biológico, esse é outro ponto importante.
Isso é E antes ele importante. tinha medo, hoje ele não tem mais medo. Ele aceita mais, né, Renato? Aceita, tranquilamente, ele não tem medo, não. Exato. Mas tá aí o exemplo da cana-de-açúcar com o controle da broca, né? Basicamente, hoje, grande parte dos canaviais, né, usam cotésia. É algo já bastante sedimentado. Já, eu acho que químico é 99% biológico e 1% deve ser químico, né? Então, mais ou menos, acima de 90%, com certeza. Então, você imagina, né? A área de cana que a gente tem no estado de São Paulo, no Brasil, falar que 90% dessa área é utilizado liberação de um parasitóide do tricograma cotésia, e às vezes também tricograma, para controlar a praga, a principal praga da cultura. Então, é um exemplo, né, que acaba chegando para o produtor de outras culturas e falando, opa, né, então o negócio realmente dá para utilizar, é tecnologia, tudo isso é tecnologia, né? Mas legal, viu, Renato? Parabéns pela sua fala, parabéns pelo pessoal do PET aí, e muito bom. E sempre que for possível, né? Nós estamos à disposição aqui, Renato, vou falar, né? A Unesp aqui nós estamos nessa pandemia maluca, vivendo uma coisa que a gente nunca viveu, mas a gente estamos abertos aqui, tá bom? É Estamos à legal, a hora que disposição. estiver passando por aí, vamos fazer uma visita aí para vocês. Isso, passe aqui, E a vocês gente também, o dia que vocês estiverem aí passando por Piedade aqui, e aí você viu que tem um aluno aí de Piedade, o Seiji, que é vizinho aqui de Pilar do Sul, Isso. venha José visitar Augusto aí. é de Piedade, Exatamente. Legal, então. Obrigado, Obrigado viu? aí, obrigado pelo tempo aí, tá? Seja, pode continuar aí a sua. Beleza, obrigado pela fala, professor. Queria agradecer ao Renato, então, em nome do PET, né? Muito obrigado, Renato, pelo seu tempo, pelo conhecimento que você passou para a gente. Foi muito bom. Só agradecer mesmo. Obrigado.